Bom dia, bom dia, bom dia a você que está aqui comigo mais uma vez no blog da Dilma. Isso mesmo, aqui no blog da Dilma. E eu vou dizendo a vocês que é para não enrolar. Esse é um ao vivo, mas um ao vivo que foi gravado com o nosso amigo, nosso companheiro Osmar Prado. E nós vamos conversar muita coisa boa hoje aqui com ele. Antes eu estava batendo um papo aqui com o cara, ele já me deixou emocionado aqui, porque eu sou daqueles noveleiros. Pois é, mas noveleiro, acompanhei esse cara desde ali da minha juventude, vendo muita novela com ele, não só ele, mas tantos artistas maravilhosos que a televisão nos deu nesse país, né? E nós vamos bater um papo aqui com Osmar Prado. Mas antes, faça um negócio aí, você que está chegando agora, vai compartilhando essa live, vai distribuindo aí nos seus grupos de WhatsApp. Não é só fofoca, vamos dizer aqui, lá no grupo de WhatsApp não tem só fofoca, você coloca lá também essa live com o nosso amigo Osmar Prado. Você também distribui aí no Facebook, nos grupos de Facebook que você tem contato. Você também manda lá para o Twitter, manda para o Instagram. Ontem deu antes de ontem, rapaz, deu uma bombada retada lá no... Os caras lá perderam um bocado de dinheiro, eu não perdi nada, nem tempo. Tive até a tarde toda para descansar um pouco mais, já que estava tudo trancado. Mas o nosso dia hoje é com o nosso companheiro, ator de primeira e militante, o nosso amigo Osmar Prado. Bom dia, Osmar. Bom dia, Dimas Roque. Bom dia aos seus ouvintes e espectadores, né? É uma honra para mim estar aqui dando essa entrevista. Sou admirador profundo de Dilma, né? Desse pessoal progressista que luta por um país mais digno, menos explorador, menos desigual, né? Que o nosso povo merece, né? Verdade. Agora, rapaz, eu me surpreendi quando vi você com essa barbona aí. Você está fazendo algum personagem? Está trabalhando com algum personagem atualmente, Osmar? Sim, eu estou gravando o remake de Pantanal. Olha, Né? rapaz. E por conta disso, essa barba ficou grande. E o que me resta de cabelos também. Eu estou aqui no intervalo no Rio de Janeiro, mas eu já fiquei uma semana lá. Vim para tomar a terceira dose da vacina e estou retornando logo mais para dar continuidade ao trabalho. Não quero que você adiante nada, até porque eu acho que tem que ser surpresa mesmo. Mas esse seu trabalho, né, o remake de Pantanal, da novela Pantanal, que foi um grande sucesso da TV Manchete, né, rapaz? Quando o Pantanal apareceu, quando apareceu aquela novela, ela chamou a atenção pela qualidade nas imagens, pela qualidade no tratamento que foi dado naquelas imagens, pelas gravações, as locações que foram feitas, pelos atores que muitos deles estavam chegando, mas deram um bom resultado para a novela, e pelo texto, ou seja, o texto daquela novela chamou muita atenção. Nós teremos, não me adiante nada, que esse negócio de vamos adiantar, não adianta. Eu gosto de ver as coisas naturalmente, né? E até porque eu você nem poderia. tem seu contrato. E você tem seu contrato e não nem seria poderia, justo. Mas o trabalho que você está vendo vai ser uma grande surpresa mais uma vez para o Brasil, Osmar? Eu acho o seguinte, né? Eu acho que quando essa novela, esse folhetim foi realizado, foi o inusitado, né? O inusitado e o grande protagonista no período, quer dizer, quando se realizou o trabalho na Manchete, era o próprio Pantanal, porque pela primeira vez deslocou-se uma equipe, artistas e de forma avassaladora, numa condição técnica ainda não tão desenvolvida, não tão... E aquilo foi uma espécie de um exército Brancaleone, né? Onde você se deslocava para uma distância tão grande, né? Uma parte do país tão longínqua, essa equipe, e me parece que pela direção do Jaime Monjardim, era tudo feito com uma câmera só. Foi assim uma aventura, eu tenho a impressão que foi uma aventura muito grande, né? O que difere da nossa época, né? Quer dizer, esse remake agora já tem não só uma produção mais sofisticada, mas também tecnologia também sofisticada, o que determinará uma nova versão mais avançada do que foi aquela. Então, não dá para fazer comparações, até porque, na verdade, aquilo foi
vamos dizer assim, foi o início de um garimpo, né? Quer dizer, que os primeiros garimpeiros abriram a picada, a estrada, para que agora, de posse já do carimbo, do caminho já aberto, entendeu? A Rede Globo entra com essa produção, quer dizer, com um handicap muito maior até do que foi a primeira montagem. Aliás, é como tudo, né? Tudo é dinâmico, tudo é dialético e nada será como antes, né? Ah, que legal. E o poeta chegando. Pois é, que venha mesmo um bom trabalho, uma boa novela, que nós estamos precisando mesmo de bons textos, boas novelas, para que o Brasil possa também. Eu sou defensor daqueles de que, se a coisa é boa, eu não quero saber onde está, nós precisamos ver. Né? E é inclusive o trabalho dos atores, que são centenas de pessoas que estão trabalhando ali e merecem ser prestigiados. Mas olha Não só, tenha Osmar, dúvida. né? O trabalho, de fato, merece a atenção, porque não é fácil. Né? Verdade. Mas olha só, rapaz, você iniciou sua carreira de ator aos 10 anos de idade, integrando o elenco infantil da telenovela David Copperfield, exibida pela extinta TV Paulista. Você também interpretou diversos papéis na emissora, onde permaneceu por 8 anos. Osmar, me conte aí, conte aqui pra gente, como foi esse início aos 10 anos, irmão? Na verdade, eu sou oriundo de uma família, eu diria que de classe média baixa, né? Meu pai, de cara, com a minha mãe, tiveram 4 filhos, né? Quer dizer, 3 filhos primeiros, homens, né? O Walter, o Zé Valdir, depois viria eu, e 6 anos depois de mim viria a minha irmã Guiomar, que todos moram em São Paulo, só eu moro no Rio de Janeiro. Meu pai na época, ele servia a um grande proprietário de imóveis em São Paulo, ali na capital, e ele era uma espécie de cobrador desse homem chamado Carace, né? Meu pai trabalhava para o Carace e tinha até motocicleta para ter mais rapidez nos deslocamentos, daí até o meu gosto ser desenvolvido pelo veículo, que eu fui o primeiro dos 3 homens. A minha irmã não se interessou por isso, embora tenha andado na minha garupa, mas de ter motocicleta. Então, eu me lembro que aos 7 anos, mais ou menos, nesse local, eu perguntei para minha mãe como é que se fazia para ser artista, embora eu não tivesse nem ideia do que fosse ser artista. E minha mãe me respondeu, na sua simplicidade, que ser artista era ser igual o Rodolfo Valentino, bonito, alto, dentes bonitos. Rodolfo Valentino era o símbolo, né, sexual da década de 30, 40, se não me engano, né? E eu não preencheria nenhum desses requisitos. O tempo foi passando, minha tia acabou me levando nos lugares, minha tia, irmã de minha mãe, que morava conosco, né? Morava meu pai, minha mãe, minha tia, que é cunhada do meu pai, irmã da minha mãe, e os 3 filhos, e depois viria Guiomar ainda nesse imóvel, onde nós morávamos ali, acho que por conta, o proprietário devia ser o Caraça, e deu aquilo para o meu pai morar, iniciando a vida dele. Né? Então, assim foi indo que eu fui levado primeiramente numa escola de arte dramática meio fajuta, mas que era uma espécie de arregimentadora de figurantes para cinema. Dali eu fui escolhido para fazer uma participação como menino na primeira direção do Lançando Duarte, o filme Absolutamente Certo, onde também ele era protagonista, né, do longa. E depois fui convidado para fazer um teste na televisão paulista, Canal 5, que evidentemente não foi, mas numa produção que seria viabilizada pela TV Paulista, onde o diretor Líbero Miguel precisava de meninos para fazer a obra de Dickens, David Copperfield. E eu fui levado à casa dele, ele pediu para eu decorar o texto. Eu fiquei nervoso, queria levar para casa. Ele disse, não, você tem que decorar aqui, porque é ao vivo. Eu quero saber se você tem boa memória. E eu fiquei na cozinha. Ele falou, muito delicado. Ele me deixou na cozinha. Eu falei, você fica aí, quando você estiver pronto, você avisa. E aí eu meti a cara, não tinha saído, estudei. Era uma cena de uma página onde eu contracenaria com a esposa dele, a Enia Petri,
que viria a ser a adaptadora da obra de Dickens. E durante ensaiamos, né, eu fiquei mais seguro, eu entrei e comecei a dialogar com ela e houve um incidente. Eu esbarrei no cinzeiro e o cinzeiro caiu no chão, na mesa de centro, e eu peguei o cinzeiro instintivamente e botei em cima da mesa e continuei a cena. Ele falou, pode parar. Eu tomei um susto, né? Falei, o que eu fiz? Ele falou, não, você vai trabalhar comigo. E eu não sabia o que ele estava dizendo. Ele disse, não, por um motivo, porque você derrubou o cinzeiro, não parou a cena, continuou representando, pegou o cinzeiro, botou na mesa e voltou, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, você incorporou o incidente à cena. É isso que eu preciso. Você não será o protagonista porque não é o tipo que eu quero. Você é muito latino, eu preciso de um cara mais próximo do inglês, né? Mas você vai trabalhar comigo, e trabalhei 8 anos com ele e foi um período longo. Eu fui o primeiro filho a dar dinheiro em casa, né? Com o meu dinheirinho, ganhava um cachezinho. As novelas eram geralmente 2 vezes por semana, terça e quinta, e eu dava o meu dinheirinho para minha mãe lá semanalmente. Que legal, rapaz, que história bonita. Agora, seu pai era nordestino, rapaz, 4 filhos, Não, bicho. Não era. Mas conheceu era, muito mas nordestino, também, né? não, meu pai era descendente de italiano da leva que veio para o país substituir a mão de obra escrava. E ele nasceu em Serra Negra, interior de São Paulo, ali caminho próximo de Amparo, Pedreira, no caminho passando por Campinas, seguindo, eu não me lembro qual é a estrada que vai dar nessa cidade interior de São Paulo, Serra Negra. E minha mãe era imigrante espanhola, de uma leva também que veio para o Brasil tentar a vida, e a família cá ficou, né? Era uma família de 5 filhos, né? Eram 3 mulheres e 2 homens, né? Minha mãe e minha tia estavam entre as mulheres, com a Clarice e depois o Manuel e o Alexandre, que vieram todos para o Brasil para iniciar a vida. Que legal. Meu pai era caipira do interior de São Paulo. Mas, se fosse nordestino, eu adoraria. Ter uma ligação direta com o Nordeste, que eu admiro. Uma República Socialista do Nordeste. Sem dúvida. É isso. Olha só, Osmar, em 1965, você teve uma passagem pela recém-inaugurada Rede Globo. A Rede Globo tinha sido inaugurada há pouco tempo, e você... Foi a primeira vez, Osmar? E como foi? Conta aqui pra gente. Eu fui levado pelo Líbero Miguel, que ia estrear como diretor um folhetim que era Ilusões Perdidas, que nós já havíamos feito ao vivo, porque na época que fizeram não tinha videotape, na TV Paulista Canal 5. Depois eu tinha saído, né, daquele elenco, dei uma parada, aí eu já estava com 16, 17 anos, e ele me convidou para ir ao Rio fazer Ilusões Perdidas, que é catalogada hoje como considerada a primeira novela da produção da Rede Globo de televisão. Foi no período inicial mesmo dela, não existia a era Boni nem a era Walter Clark, que viria depois. Isso foi em 65. Eu estava assim, na época da realização, com 17 anos, na verdade, 16, 17, mas mais para 17. O casal protagonista era o Reginaldo Farias e a Leila Diniz, que era casada com o Domingos de Oliveira, que tinha um programa noturno chamado Show da Noite, apresentado pelo Glaucio Gil, que tragicamente morreria durante um desses programas com um infarto fulminante. Eu fiz Ilusões Perdidas e depois eu tive que voltar para me apresentar para servir o Exército. Acidentalmente, por questões de ser mês par ou ímpar, eu fui liberado do serviço militar e fiquei, então, na cidade de São Paulo, vivendo de dublagem, ajudando minha família, quase nada fazendo em termos de televisão.
até retornar para a TV Excelsior, a convite de um colega. Fui lá, encontrei com o Walter Avancini, com quem eu fui contemporâneo na TV Paulista, e ele me convidou para fazer, então, uma novela que viria a ser a primeira do meu retorno já na fase adolescente, quer dizer, adolescente não, rapaz, quase adulto, né, ou adulto, próximo dos 18 anos. E eu ficaria um tempo até retornar para o Rio de Janeiro novamente, para a Rede Globo, numa outra fase mais avançada, onde eu participaria da primeira produção de novela do Dias Gomes, que foi Verão Vermelho, e por aí vai. Pois é, rapaz. Mas você fez também considerada a sua primeira novela, o que diz aqui, Bicho do Mato, não é isso? Que foi escrita... Não, Bicho do Mato foi na TV Globo. Perdão, na TV Globo, isso já mesmo. Em 1973. Em 73, pois é, 73, a novela Bicho do Mato, de Chico de Assis e Renato Corrêa e Castro. Esse seu retorno, ou seja, essa sua entrada... Foi quando a TV Globo considerou que eu poderia ser galã, né? Tanto que saiu uma reportagem na revista da TV, naquela época, eu não me lembro qual era o nome da revista, mas era uma revista até muito séria sobre televisão. Tinha uma coluna do Arthur da Távola, que sempre foi um pesquisador, um homem muito culto e muito, muito correto nas suas colocações, mesmo quando fazia uma crítica, e muito amoroso, né? Então, o Arthur da Távola. E nesse ínterim, foi em 1973, 72, 73, saiu uma reportagem de capa onde dizia que Osmar Prado, o talento venceu a altura, ele é galã. Só para queimar a língua da sua mãe. Exato, para queimar a língua da minha mãe. E o galã rural, né? Porque eu fazia um cara meio bronco que vinha lá de cima, e na cidade do Rio de Janeiro, e aqui acabaria vivenciando peripécias com o índio, né? Feito pelo José de Arimateia, o Iru. Então, era o Juba e o Iru, formando uma dupla e tal, entendeu? Mas, nesse ínterim, eu fui me conscientizando de que não seria, até por um próprio comentário, pelo próprio comentário do Zimbinski, que havia falado que eu não seria um galã, mas eu seria um ator característico, um ator de criação de personagens. E eu fui, por conta também de um namoro com uma menina que era estudante de filosofia, e o pai dela também era engenheiro dos quadros de um partido de esquerda, e ela muito antenada e tudo, e apaixonada por mim, eu por ela, ela foi abrindo os meus olhos para o que representava isso tudo e de que maneira, como eu me situaria isso com consciência. E eu fui mudando a minha consciência e acabei caindo lá na frente, até acho que foi uma espécie de punição que a televisão me deu por eu não ter encarado, né, a proposta de ser galã como deveria, e eu fui punido e me mandaram para um programa coletivo onde o protagonista era a família e eu era só mais um elemento da família. E ali eu acho que eu comecei a ser ator. Na Grande Família, seria isso? Foi na Grande Família? A Grande Família. A Grande Família, não na primeira fase dela, porque a primeira fase ela não deu muito certo, mas o Daniel chamou, então, os autores que dariam à Grande Família a roupagem que a transformaria num programa longo, de longa duração e de muito sucesso, que eu tive a honra de trabalhar, que é o Oduvaldo, já falecidos, o Oduvaldo Viana Filho, o Armando Costa e o Paulo Pontes. E o Oduvaldo foi uma das pessoas que me deu assim muita luz nessa trajetória, tanto quanto o Paulo e o Armando Costa. Osmar, uma pergunta para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do blog da Dilma, e você já sabe, vai compartilhando aí, porque são muitas as histórias de Osmar, histórias que comoventes, né? E eu quero fazer uma pergunta a ele, uma pergunta muito que não estava nem aqui, mas
Você chegou a fazer novela para revistas, aquelas novelas para revistas? Fotonovela. Fotonovelas, perdão, fotonovelas. Você chegou a fazer, não? Olha, fiz uma e nunca mais quis fazer. Sério? Não, fiz uma só. Uma vez só eu fiz uma fotonovela. E não que eu fosse contra a fotonovela, eu acho que toda manifestação cultural, seja ela qual for, é válida. Mas depois eu passei a selecionar mais aquilo que eu ia fazer, porque eu sabia que tinha gente vendo e eu era corresponsável pelas coisas boas e ruins desse tipo de realização. Me frustrou como ator, propriamente dito, porque a interpretação fica truncada pela pausa da foto. Principalmente naquela época que não era digital, você tinha que fazer a pose e parar, que era para não queimar. E eu me senti muito falso, porque não me permitia o voo da interpretação contínua, que resulta nas mais variadas sensações da travessia emocional do intérprete. Que isso, quem dá plenamente, absolutamente, pela ordem, é o teatro, o cinema e depois a televisão. E eu tive o privilégio que, como ator de televisão, também de teatro e cinema, a televisão entendeu que ela teria que me aceitar como eu era, porque justamente a essência do meu trabalho era essa. E eles não poderiam violentar. Então, depois eles entenderam que eles teriam um ganho a cada trabalho que eu fizesse. Todos os diretores que tentaram me enquadrar numa interpretação mais pragmática, ou menos ardorosa, se deram mal, porque eu não sei trabalhar de outra forma. E eu acho até que teve um diretor que era meu amigo, inclusive, infelizmente já falecido, e que se ele tivesse assistido essa entrevista, ele daria boas risadas. Ele disse assim: o Osmar Prado é um cavalo bravo, é incontrolável, deixa o Osmar Prado fazer o que ele quiser. E, na hora que a gente for editar, o que for bom a gente deixa, o que não for a gente corta. Mas deixa ele criar. Osmar, a impressão que a mim que dá, que quando estou vendo você trabalhar, você, o Bem-vindo Sequeira, alguns atores, é que você ou ele, vocês conseguem tomar conta da cena. Vocês conseguem ultrapassar o texto que foi sugerido a vocês e vocês conseguem voar. Essa impressão que é minha, que estou aqui assistindo, é também a de vocês quando estão lá, quando vocês tomam conta daquele personagem, vocês deixam comigo? Depende da postura como você encara, né? Eu não sei se foi o Paulo Autran que disse uma coisa muito interessante, né? Ele disse assim: a televisão a interpretação pertence ao patrocinador, o cinema ao diretor e o teatro ao ator. O palco, como a transmissão é ao vivo e a cores, e a plateia está lá à sua frente, você é o senhor absoluto da sua interpretação. A reação do público lhe dá imediatamente o que ela representa e como ele reagirá ao vivo. Porque um e outro, plateia e atores, né, se integram numa harmonia ao vivo. E, dependendo do espetáculo, se for uma comédia, o prêmio dessa comunhão é o riso, e se for o drama, provavelmente uma lágrima sentida e silenciosa, tanto da que provoca no palco, quanto a que é recebida na plateia. Nada supera, nada substitui ao vivo. O cinema depende muito do olho do diretor que organiza essas cenas.
e cabe ao ator ter consciência da trajetória total, princípio, meio e fim da sua personagem. Então, ele tem como construir a trajetória psicológica dela sob a batuta do diretor, mas é o diretor quem seleciona as imagens. E a televisão é a da patrocinador. Muitas vezes a lágrima na televisão é uma lágrima de efeito, né? Não de consequência de uma causa dramática que levaria. E muitas vezes a lágrima é prejudicial se ela é exposta. O melhor seria que você a escondesse. A cena fica melhor. Então, se você provoca uma determinada situação, é claro que toda cena é provocada, é pensada, é ensaiada, mas se você serve absolutamente, integralmente a emoção da sua personagem, como um piloto que pilota um avião com absoluto controle do que está fazendo, e você por trás vai manipulando a sua personagem para extrair o melhor que há dele, seja no drama, na comédia, na farsa, naquilo que for, você está exercendo inteiramente o seu trabalho. O problema é que a televisão ela precisa de resultados imediatos e muitas vezes passa pela necessidade do artificial. E o artificial não é nem a mãe nem o pai da arte de representar. É o vilão. Olha, eu vou dizer um negócio que eu tentei me esconder aqui umas 2 ou 3 vezes, porque eu me emocionei agora e fiquei com vergonha de verter, como diz aqui no Nordeste, verter lágrimas aqui, porque a fala é muito linda e não tem nada a ver comigo que a entrevista é com Osmar, mas, Osmar, eu, na minha juventude, fiz muito teatro, escrevi muito para teatro. Os meus filhos aí, eu tenho 6 filhos, ó, nordestinos, tenho 6 filhos e um neto, e eles sabem aqui em casa, nós já conversamos muito, e eu sempre disse a eles, desculpa aí, gente, que a entrevista é com ele, né? Mas eu sempre digo aqui a eles, eles perguntam, pai, o que o senhor queria? Eu digo, rapaz, eu queria ter feito teatro na minha vida, mas vocês não deixaram, porque vocês chegaram e eu tive que trabalhar e ir por outro caminho. E? Ora, Osmar! Olha, Osmar, deixa eu te falar. Diga. Desculpa, meu irmão. Não. Perdão. Que bom que eu provoquei isso e que eu acho que a função primordial do ator eu comparo um pouco, eu acho que eu peço até licença para fazer uma comparação, assim, uma ousadia da minha parte, e ao mesmo tempo prestar uma homenagem a um grande educador que agora foi comemorado o centenário da existência dele, que ele estaria comemorando 100 anos, que é o Paulo Freire. Eu estou muito parecido com o Paulo Freire, eu até poderia representar o Paulo Freire. Mas eu digo assim, é mais ou menos a postura do Paulo Freire em relação à educação. Eu posso dizer em pinceladas, porque não conheço a fundo, não me aprofundei, mas eu tenho a impressão que, pela generosidade do educador Paulo Freire, ele criou um método de alfabetização em que o educador ia ao educando e não o educando ao educador. Ele ia ao habitat de quem ele iria alfabetizar. Ele iria à linguagem. E não em cima de um pedestal, dizendo de cima para baixo, não, no mesmo nível, olho no olho, com a sua cultura, e sempre de forma amorosa. Isso lhe valeu a pecha de comunista, né? Que quando a extrema-direita se vê ameaçada porque um intelectual de alto nível, um escritor, um homem de extrema inteligência, pode ser o estupim da educação que pode provocar um processo revolucionário de mudança do sistema. E por isso ele teve que ser endemonizado, né, desqualificado, né, no sentido de ser uma ameaça. E eu acho que o ator, se ele perde essa referência e se deixa levar pelo sistema totalmente, vamos dizer assim, comercial,
e nada contra o comercial, tudo é comercial, uma peça de teatro também é comercial, mas ele não pode perder nunca a referência da essência do seu trabalho, que é a sensibilidade e sensibilizar os outros. Né? Opa! Bom, meu povo, vamos mudar de assunto. Nesse sentido, porque o entrevistado é meu amigo Osmar Prado, e aí a vida segue, né? A vida segue, e é assim, os sonhos da gente nunca morrem, eles estão dentro da gente. E eu consigo ainda escrever, escrevo peças de teatro, escrevo, sou contista, sou cotista, mas nada disso. Esse momento não estava esperando. O Osmar foi ruim nesse momento. Ele me fez voltar ali aos anos, ao final dos anos 70, início dos anos 80. Mas vamos lá, que o nosso amigo aqui, o entrevistado, é o Osmar. Osmar, para a gente ultrapassar essa barreira da coisa da arte, para você, qual foi a melhor novela? Eu não quero falar de novela ruim, que isso a gente não fala, a gente tem que falar de coisa boa. Qual foi a melhor novela que você fez? Aquela que lhe inspirou, que você disse, entre todo o trabalho que você já fez, qual foi a melhor novela e qual foi a melhor peça de teatro que você, meu irmão, já interpretou, já representou? Bom, eu fiz tantos trabalhos, principalmente na televisão, eu diria que as melhores novelas que eu participei foram aquelas de extrema comunhão entre o autor, o diretor e o ator. Todas as vezes que eu consegui essa harmonia, eu fiz grandes interpretações, porque ninguém faz isso sozinho, né? Eu trabalhei muito, quer dizer, com Dias Gomes, fiz grandes trabalhos na teledramaturgia de Dias Gomes, né? Eu fiz Verão Vermelho, que foi a minha estreia no meu retorno, né, à TV Globo, né? Eu fiz Bandeira 2, que eu fazia um jogador de futebol, eu jogava bola, então tive a oportunidade também de ter um contato com o Mané Garrincha, outro gênio do futebol, que encerrava sua carreira no Olaria, e ele nos deu assessoria para que o Mingo, no caso de Bandeira 2, pudesse gravar cenas lá no Olaria, e eu pude mostrar, então, que eu podia fazer o personagem jogando bola, né? Quer dizer, já que eu tive um determinado momento da minha vida que eu achei que ia jogar. Ainda bem que eu não fui, porque eu seria um jogador mediano, né? Nunca um craque. Eu joguei em time de garotos, por exemplo, em que tinha, nesse time, eu tinha lugar nesse time, mas tinha o Tony, o Garrido e o Pelezinho. Eu era um bom jogador, até gol fazia e lançava bem bola, mas eu não era um craque. Eu não seria um craque como o Tony, como o Garrido, como o Pelezinho, e não sei se eles seguiram a carreira, mas eles eram extraordinários no domínio da bola. O Tony segurava a bola o tempo que queria e ninguém tirava a bola dele, entendeu? Não era o meu caso, né? Mas voltando às novelas, eu citaria, não tem a novela, a melhor, eu citaria Verão Vermelho foi suficiente para me projetar já na TV Globo, onde eu ficaria 10 anos seguidos, fazendo Bandeira 2, o Cafona, e outras mais, Bicho do Mato, depois, entendeu? Aí voltaria a fazer alguns clássicos, como Senhora, Helena. Então, quer dizer, foi um tempo muito profícuo. Eu tive saídas da Rede Globo, retornos, né? E sempre tive autores como Dias, por exemplo, que gostava do meu trabalho. Eu fiz também Pagador de Promessas dele, ficamos lá na região de Monte Santo, de Canudos e de Euclides da Cunha, concentrados para fazer esse tipo de trabalho. Glória Pérez me deu muitas condições, inclusive foi uma das autoras que me incitava como é que é, a sair fora do texto, entendeu? A criar em cima do texto. Quando eu fiz o Clone, por exemplo, né? Fiz Caminho das Índias com ela, né? Aguinaldo Silva, fiz Pedra sobre Pedra, fiz uma personagem extremamente um homem marginalizado pela enfermidade. Olha que oportunidade eu tive de fazer em Pedra sobre Pedra o Sérgio Cabeleira,
né? Trabalhei com o Benedito, fiz vários trabalhos com o Benedito, né? Já não sei se já citei, e agora estou fazendo novamente, né? Benedito está com 91 anos e já me abençoou para esse trabalho que eu estou fazendo, né? Que é o remake de Pantanal, inclusive já muito tocado, né? Por conta, internamente, interiormente, psicologicamente, por conta da grandeza, da grandiosidade, da entidade de representar o Velho do Rio. Né? Então, não existe uma, são várias novelas, são mais de 40 novelas, desde garoto que eu fiz, e trabalhei com grandes diretores, grandes autores, que, como diz o Plínio Marcos com as minhas palavras, um grande autor é aquele que escreve textos que possibilitam grandes interpretações dos atores. E os atores, por sua vez, têm que servir a sua personagem sem utilizar-se delas para brilharecos infundados ou repetindo o que dizia Bibi Ferreira, lacinhos cor-de-rosa na interpretação. Não. A interpretação tem que ser objetiva, direta, simples, como se você estivesse pilotando o avião da sua alma artística, né? Pois é, olha, você que está aqui comigo e com o meu amigo Osmar Prado, nós não estamos pagando nada e estamos tendo uma aula. Pois é, rapaz, essa aula custaria caro se a gente tivesse que pagar, viu? Fica sabendo aí você que está aqui nos vendo, você fica sabendo que hoje nós estamos recebendo uma aula daquelas maravilhosas. Osmar, você também foi ao SBT, né, cara? Ah, sim. O SBT foi quando eu fui convidado para fazer teatro em São Paulo. Eu fui fazer uma peça que me daria o prêmio de melhor ator de teatro naquele ano, que foi Uma Rosa para Hitler, do Roberto Vignati e do Greg Filho, direção do Roberto Vignati, com Alice de Carli, que estaria se lançando naquela época nessa peça como atriz, e me convidou então para fazer Adolf Hitler no teatro, o ditador alemão, que tanto mal faria, não ele, digo, mas todo o conjunto de fatores que resultaram na união do nazifascismo da Segunda Guerra Mundial e seriam mais ou menos um saldo, se não estou enganado, de 18 milhões de mortos. Certo. Cujo final foi trágico sob as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Certo, Osmar. Agora, você lembrou aqui, há alguns minutos atrás, de que você teve uma namorada e essa namorada abriu seus olhos para a política, sim, para o mundo, né? Para o mundo político. Osmar, quando você viu o mundo, né? Eu conheço algumas pessoas que dizem bem assim, por conhecer fulano ou fulana, eu consegui ver aqueles que estavam à minha margem, ao meu lado, e eu não conseguia ver. Aqueles que eu passava na rua e não conseguia ver. Isso aconteceu com você também nesse momento? E como foi isso? Esse processo é lento. Isso não se faz da noite para o dia. E, sobretudo, quando você, no meu caso, com essa pessoa, nós estávamos apaixonados. A nossa relação durou mais ou menos uns 3 anos. Ela só não se concretizou em união estável porque, infelizmente, os nossos destinos se separaram, mas movido pela paixão e pelo amor. E eu, uma pessoa ainda incipiente na questão político-ideológica, eu não enxergava aquilo que deveria, e dentro de um sistema, vamos dizer assim, de comunicação que tem uma proposta definida. Ou você se enquadra nisso, ou você se torna uma pessoa indesejável. Quer dizer, no meu caso, nem uma coisa nem outra, né? Eu consegui equilibrar-me nisso. E a televisão conseguiu aceitar-me como sou, com algumas concessões, evidentemente, porque sem um tipo de concessão você não vive, só no meio do mato, né?
como uma vez o Daniel Filho disse para mim, né? Olha, é melhor você ir morar no mato, entendeu? Virar ali um ermitão, mas foi de forma amorosa, né? Mas eu fui tentando ser um equilibrista nisso e consegui sobreviver. Mas essa minha passagem de uma situação para outra, ela foi lentamente. Tanto que eu fui afastado dessa carreira proposta pela televisão para ser galã, me colocaram para a Grande Família, que foi, para mim, a melhor coisa que aconteceu, embora, na primeira mão, eu achei que fosse uma espécie de desprestígio, mas não foi. E quando eu voltei para as novelas, já não voltei. Eu voltei como protagonista, mas já de uma obra literária, que foi Helena, mas eu também era co-protagonista, na verdade. Eu fazia o Estácio e a Lúcia Alves fazia a protagonista, a Helena. Mas uma belíssima personagem masculina, né? O Estácio. Depois eu fiz Senhora, fazia um advogado. Os protagonistas eram o Cláudio Mazio e a Norma Blum. E assim eu fui seguindo. Fiz Anjo Mal, fiz um par romântico com a Pepita Rodrigues, o Getúlio e a Estela, que foi um estrondoso sucesso. E ali, sim, também eu teria um campo aberto para faturar muito alto, fazendo comerciais e tudo, e eu não entrei nesse esquema, entendeu? Quer dizer, fui até, infelizmente, até peço perdão a ela, a Pepita, e contava comigo para que a gente fosse nessa trajetória, poderíamos ter ganho muito dinheiro. Eu tenho a impressão que eu a atrapalhei nesse período, até aproveito a oportunidade, se ela estiver assistindo, que eu peço desculpas a ela, mas eu já estava enveredando para outro caminho. E assim, depois da Grande Família, eu fui mudando, e depois eu fui sendo aceito, como Zimbinski disse, eu seria um criador de personagens, e aí eu teria um leque de liberdade, de possibilidade muito maior do que se eu tivesse ficado naquela trajetória fechada, né? Que legal, que história bonita. Osmar, essencialmente o teatro, e aí você fala do teatro, e o mundo artístico, ele é rebelde e revolucionário. Como foi a partir desse momento que você começa a enxergar lentamente, mas quando você se definiu como uma pessoa no sentido de que eu sou uma pessoa socialista, uma pessoa que defende a sociedade, que vai defender, usar do meu nome, do meu prestígio, né, de forma honesta, como é, quando foi que você definiu assim, não, a partir de hoje eu tenho que também falar para o meu povo, falar da situação que o meu povo vive, que o povo mais carente desse país vive? Bom, aí você separa, né, duas coisas diferentes. Existe o artista e o cidadão, né? O cidadão é uma coisa, o artista é outro. Isso é Eu quando já foi que você já viu isso como pessoa, não como artista, o Osmar Prado que está na televisão, mas que tendo seu prestígio, você consegue levar a voz, né? Ser a voz desse povo. Sim, a partir do momento que a ditadura militar foi se extinguindo, né, a partir do momento em que o país foi mudando, que culminaria com o grande ato das diretas já, no qual eu não tive uma grande participação, assim, pelo menos ostensiva. Colegas meus foram muito mais ativos nesse sentido. E quando vislumbrou-se, né, a redemocratização, depois de um período de chumbo, um período de muitas mortes, um período que a gente começou a entender, no meu caso especificamente, o que representou o golpe militar de 64. E hoje existe farta literatura sobre isso, né? E também um comentário que uma das grandes falhas da nossa história contemporânea é não ter passado a limpo todo esse período que teve início em 64 e encerrou-se com A reabertura. a reabertura à democracia e a grande, como é que é? Eu esqueço aqui a Carta Magna, né?
a Carta Magna de A Constituição de 88. De 88, comandada por Ulisses Guimarães. E nós, quer dizer, sempre na linha dramática da nossa história, que teve como primeiro golpe, que o Brasil é um país de golpes, e o primeiro foi em 1889, quando foi defenestrado o imperador Pedro II e foi instalada a República, e que já começaria com o genocídio de Canudos, também narrado por Euclides da Cunha, nos Sertões. Também nesse período, nós não fomos felizes, porque acabaria entrando como presidente da República também representante não militar da ditadura militar, que seria o presidente Sarney, com a morte de Tancredo, que era a esperança de um civil não diretamente ligado à ditadura militar, mas que tinha um bom diálogo com a ditadura militar. Tanto que, no período, quando havia a possibilidade da posse do Tancredo, que iria ser presidente, houve um comentário do Figueiredo de Tancredo never, Tancredo nunca, né? Então, com a morte do Tancredo trágica, entrou o Sarney, que era também um homem da arena, né, da ditadura. Então, mais um momento dramático, né, na nossa história, e o país, então, começaria uma nova trajetória com a nova Constituição, e depois viria a ser vilipendiada em 2016 e nos conduziu à realidade que estamos agora, no impeachment de Dilma e na pavimentação que conduziria um dos seres mais hediondos da história da República, que eu me recuso a pronunciar o nome. O Inominável. O Inominável, é. Aí você consegue, aí, com essa sua narrativa, você foi se aproximando aos poucos como pessoa, não como personagem, Sim, não como ator? Eu fui, na verdade, recusando coisas. Eu fui dizendo não. Não faço. E dizendo sim à defesa mais da sociedade. Porque aí, na verdade, quando você tem consciência, você pode até fazer certas coisas, mas se preservando. É difícil equilibrar-se nisso. Mas eu fui dizendo não, isso eu não faço. E aí você seleciona, você limita. Mas eu acho que o que me ajudou profundamente foi o fato de eu ser um ator competente, né? Dos autores sempre me chamarem. Se houve diretor que não quisesse mais trabalhar comigo, havia uma penca de diretores que queriam trabalhar comigo. Se um determinado autor se incomodou comigo, porque eu tive uma passagem com o Lauro César Muniz magnífica, quando eu fiz o Tabaco na Roda de Fogo do Lauro César. O Tabaco teve um estrondoso e fulminante sucesso, até porque, num país machista como o nosso, um homem que tem 3 mulheres aos pés, né, como o Tabaco tinha, é herói nacional. Temos que construir monumentos em sua homenagem. E depois eu tive uma visão crítica do Tabaco. E eu pedi o final do Tabaco ao Lauro César, mas isso já é uma outra história. Mas o Lauro César, um dia, depois que a personagem fez um enorme sucesso e tudo, e colegas também, ele disse uma coisa muito honesta de uma pessoa de caráter, de uma pessoa digna. Ele disse: Osmar, eu tenho que dizer que eu não queria você para representar o Tabaco, mas porque você é um ator exuberante e eu queria uma pessoa mais quieta, uma pessoa menos espalhafatosa, uma pessoa menos chamativa, uma pessoa que ficasse calada no cantinho como motorista. Mas como você fez o apaixonado pelas moças e elas por você,
quem pode questionar uma relação de um homem com 3 mulheres, cujas mulheres defendem-no como apaixonadas por ele que são? Verdade. E ele dizer que não pode viver sem elas. É claro que politicamente não é correto, mas existe um fator aí de ninguém está forçando ninguém a nada, porque ambas até se encontraram umas com as outras. Entendeu? E depois, que final eu pedi para ele? A mulher dele vir com uma penca de filho grávida, sem que ele ter estado lá para que ela pudesse ser engravidada. Todo traidor será traído mais cedo ou mais tarde. Então, quer dizer, eu brinquei com essa personagem, que, aliás, o Lula gosta muito, e quando eu estava lá com Vânia, minha companheira, lá em São Bernardo, ao lado dele, ele ficou muito emocionado, porque eu sabia que Lula seria preso, e ele próprio sabia. Lula, ele poderia ter pedido asilo, em qualquer país o receberia, mas não. Ele é um animal político, ele sabia que tinha que ficar lá, ser preso e provar a sua inocência, como agora, no 19º processo contra ele, ele foi absolvido e ele conseguiu, embora tendo pago um altíssimo preço. Mas eu digo, Lula é especial. Lula é um animal político. Lula tem uma inteligência rara. E digo mais, Lula é aquilo que o capitão gostaria de ser. E jamais será. Maravilha, maravilha. Osmar, alguns atores e atrizes, lógico, vão colocar no ano que vem o nome à disposição para a disputa política. Isso no fator de que é necessário ter pessoas no Congresso, ou como deputado, ou como senadores, que ocupam o espaço que a direita hoje vem ocupando. Você já pensou nisso em algum momento Não, da sua vida? nunca. Em botar ser candidato? O seu nome à disposição para ser candidato? Nunca. A minha função social é muito clara, muito nítida. Eu, essencialmente, exerço uma profissão que me dediquei desde criança. A minha função na sociedade é representar. E conquistei com isso uma grande confiança do povo brasileiro, que me admira e me recebe com muito carinho. Esse é o meu patrimônio. Essa é a minha recompensa. E isso é que eu vou levar comigo para onde quer que eu vá no desfecho final, que eu não faço ideia de onde seja e também não estou preocupado. Agora, o que eu faço é dar um fim a esse patrimônio, um destino a esse patrimônio, no sentido de oferecer a minha imagem a serviço da diminuição da desigualdade no país, da diminuição da pobreza, da diminuição da ignorância, de fazer um país mais terno, mais justo, com maior empatia, fazer com que as pessoas entendam que as diferenças existem e existirão, mas elas não podem ser aviltantes. Para saber que as pessoas têm que entender que, enquanto houver uma só pessoa sofrendo porque morre de fome, porque não tem onde dormir, porque não tem um mínimo de amor, ninguém conseguirá ser plenamente feliz, seja qual for a sua categoria social. E outra coisa, cito mesmo como um exemplo, se uma pessoa se forma em engenharia, tanto quanto uma outra, e essa pessoa que se formou primeiro fala 4 idiomas, estudou, e o outro se formou em engenharia com as mesmas possibilidades e é monoglota, nenhum dos dois é melhor que o outro. Mas diferenças salariais têm que existir pelo esforço de um e pelo esforço do outro, que não foi tanto quanto do outro, e é preciso saber se eles tiveram as mesmas oportunidades. E tudo isso tem que ser analisado sob a forma da questão da desigualdade. Se eu estudo no melhor colégio, seja ele público ou não, é claro que eu tenho maiores chances
de ser melhor preparado para situar-me na sociedade? Se outros não têm oportunidade, como é que eles... O Lula, por exemplo, a grande admiração e o grande ódio que ele desperta é porque ele, vindo de onde veio, construiu um dos maiores sindicatos de resistência, que os sindicatos dos metalúrgicos, com a sua maneira de falar, com a sua empatia, conquistou os metalúrgicos, fez uma greve que quase apressou o fim da ditadura militar, foi preso, teve até, inclusive, até consideração do próprio Tuma, quando ele estava na cadeia, que era o representante da lei, né, do delegado federal, dessa coisa toda, e o soltou para ele ver o enterro da mãe, coisa que aqui em Curitiba era uma luta, né, para ele poder fazer, inclusive sem culpa formada, né, quer dizer, sem, e a gente sabe o que tinha por trás disso, que eu já estou entrando em outro centro. Então, eu posso ser muito mais eficiente nessa contribuição fora do Congresso, porque eu não me considero uma pessoa preparada para ser congressista. Porque o que eu faço de melhor é representar. Por que eu mudaria agora? Eu não tenho nenhum interesse em ganhar mais do que eu já ganhei e ganhar mais do que ganho, porque eu ainda estou na atividade, me considero um ator muito bem pago. Eu tenho muito mais do que imaginei que teria na vida. Eu não quero, como Paulo Guedes, investir dinheiro em offshore, ganhar 1 milhão porque o dólar subiu enquanto tem gente morrendo de fome. Eu não quero. Que adianta esse dinheiro para mim? Que importância tem esse dinheiro para mim? Mas o Paulo Guedes é movido a dinheiro, é movido à ganância. E eu acho que a ganância é o grande cancro da nossa sociedade. Por isso, o Paulo Freire era tão amoroso, porque ele também queria a felicidade do povo brasileiro. E ele recebeu em troca muita ternura. Esse é o grande patrimônio. Eu sou milionário do reconhecimento, eu sou milionário do olhar que me dão, eu sou milionário de um cara que chega, eu sou teu fã, põe a mão aqui. Entendeu? Eu sinto que não é aquela coisa tiete, quero tirar. Todos querem tirar, mas tem gente que diz, cara, eu não quero nem tirar foto com você, eu só quero olhar para você. E você dá uma atenção para a pessoa. Esse é o maior patrimônio que você pode ter nessa curta existência nesse planeta, que é um dos 9, não sei agora se ainda continua sendo, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Parece que o Plutão saiu. Nós somos mais um. Então eu pergunto, eu faria o quê lá no Congresso? Nada. Nada. Eu posso dar muito mais fazendo essa entrevista, abraçando Dilma, e emocionei-me diante dela quando eu vi aquela senhora sendo destruída não, porque ninguém conseguiria, mas sendo desrespeitada de forma covarde, de forma violenta, de ódio. E ela, digna, continua digna. Nós nos abraçamos lá no palanque de São Bernardo. Eu e Vânia ficamos conversando com ela. Tenho um profundo respeito. Houve uma vez, num grupo de artistas, uma pessoa, uma colega, desrespeitou-a e disse de forma pejorativa um termo deselegante sobre a Dilma. E eu disse, não pode ser considerada, vamos dizer, uma idiota quem arriscou a sua vida para defender a democracia. Porque uma coisa é você estar no palanque, uma coisa é você gravar um videozinho, mas outra coisa é você ser revolucionário correndo risco de vida. E ela só não morreu por acaso. Ela foi barbaramente torturada pelo coronel que o capitão defendeu quando proferiu seu voto no impeachment da Dilma.
E digo mais, ali, se a nossa sociedade tivesse vergonha e dignidade, ele seria interditado no Congresso e afastado do convívio humano, porque um monstro como esse não pode conviver em meio algum, nem entre os animais irracionais, que são muitas vezes tão ternos e doces como os bichinhos que eu tenho aqui em casa, junto com a minha companheira, quanto mais com os considerados racionais, que muitas vezes de racionais não tem nada. Osmar, meu querido, olhe só, rapaz, infelizmente nós estamos chegando aqui àquela horinha que eu lhe pedi, que você foi maravilhoso com a gente, com a nossa solicitação. Foi feito hoje, ou seja, ontem, e você, no mesmo momento, você respondeu, aceitou com o maior carinho. Olha, você, bem-vindo, Zé de Abreu, são diferenciados. Eu quero citar o nome dos dois, que eles também já deram entrevista aqui para a gente no blog da Dilma. Mas você e esses dois são diferenciados. Vocês não são só atores, vocês são gente da gente. Eu até acho, já que você citou, eu acho que o Zé de Abreu, de todos nós, foi o mais combativo, e o nosso querido Paulo Betti, que sempre foi combativo. Eu acho que eles dois, eu não sei se o Zé está trabalhando para isso, mas que coisa maravilhosa quando ele se candidatou, se considerou presidente da República. E aquilo foi um golpe maravilhoso e uma gozação, né, com aquele cara lá que depois até já desapareceu. Mas eu digo assim, eu acho que o falecido Mamberti, né, que continuou sendo ator e foi um congressista sensacional, né, um ativista, um homem de muita cultura. Eu acho que o Zé de Abreu, eu votaria nele, o Paulo Betti também. Eu acho que ambos, um deles, podem ser ministros eu acredito que o Ministério da Cultura, num governo mais progressista, que eu espero que seja realmente o Lula voltado, o Lula reposto no seu devido lugar. Eu evidente que, claro, que sou apoiador do presidente Lula. Se ele achar que deve se candidatar, ele é inteligente, ele sabe o que está fazendo. Se ele achar que deve afastar, ele o fará. Ele não precisa mais disso. Mas, por exemplo, se ele candidato for, terá o meu voto. E acho que voltará com ele o Ministério da Cultura, as artes desenvolvidas como deveria, como a brilhante passagem do nosso querido cantor, né? O ministro da Cultura, o Gilberto Gil, que fez o Kofi Annan tocar lá na ONU, lá bongô, lá na ONU, não é? Então eu acho que essa alegria ser instaurada. Eu acho que o Paulo Betti pode ser também um cargo da cultura, ou pode ser, sim, um outro setor também ligado à cultura. Mas ambos também podem ser ministros da cultura e outros tantos mais, né, que teriam essa capacidade. Eu não me considero para tal. Eu continuarei sendo ator até morrer. Pois eu quero agradecer do fundo do coração. Nós aqui do blog da Dilma queremos agradecer a você, Osmar Prado. Você que nos fez emocionar durante anos e que hoje, rapaz, você me fez embargar a voz aqui. E você me fez voltar a alguns anos da minha vida. Eu sou novo, né? Tenho 58 anos, mas você conseguiu embargar a minha voz e a minha vida hoje aqui e me deixar feliz. Feliz por entrevistar você, feliz por o conhecer, feliz por ter você do nosso lado, do lado do povo brasileiro. Eu quero deixar para você os últimos minutos, que você use da forma que você quiser e manda um recado aí para o nosso povo. O recado que eu poderia dar ao povo é que ele resista, como sempre resistiu, né? E que isso é um chavão, mas que ele não perca a esperança. Porque ele é o protagonista da história, o povo é o protagonista da história.
Vocês já imaginaram se naquele período da escravidão houvesse uma conscientização e todos os escravos parassem de trabalhar? Os capitães do mato sentando o reino neles e eles não trabalhamos mais. Aquilo iria à falência. Vocês já imaginaram se as pessoas aqui no Rio de Janeiro ou no próprio Brasil parassem e dissem, não queremos dessa forma mais? O grande medo daqueles que se locupletam no poder e se utilizam do poder para extrair mais e mais o sangue dos trabalhadores, daqueles que de fato são os protagonistas da história e que precisam ser mantidos na ignorância para que possam ser explorados, mantenham com coragem a esperança de luta. Acreditem em vocês, não tenham medo de serem o que são, porque vocês são os protagonistas da história. É só o que eu posso dizer nos meus parcos conhecimentos e no pouquíssimo ou quase nada que eu posso fazer como artista, muitas vezes dando um pouco de emoção e um pouco de alegria para vocês. Eu sou uma espécie de bobo da corte que, com o seu trabalho, dá um pouco de riso, um pouco de lágrima, mas eu penso essencialmente naqueles que mais sofrem, para passar para eles, porque eles veem a televisão, tudo isso que eu posso fazer com a minha arte. A minha resistência é essa. Nunca, jamais abrir mão da qualidade do meu trabalho e dando o melhor de mim sempre a cada criação que faço. É só isso, mais nada, não posso fazer mais nada. E ainda mais em meio a uma pandemia que tanto... e em meio a esses milhares de mortos que por negligência se foram, e talvez um dos períodos mais dramáticos da história desse país, e no período e no momento em que temos os piores governantes também da nossa história. Insensíveis, gananciosos, ignorantes, maldosos, e mais adjetivo seria pouco para definir o que a gente está vivendo. Mas a praça é do povo, como o céu é do condor. Castro Alves. Ok, meu querido, lhe agradecemos muito. E você que esteve conosco até agora aqui, compartilha, leva essa história para o Brasil, leva essa história para o mundo, compartilha aí nas suas redes sociais. E até a próxima live aqui no blog da Dilma. Um beijo a todos vocês, um beijo, Osmar, a você, sua esposa. Que Deus nos abençoe.